Cá entre nós, não sou fã de gravar vídeos, mas o que eu não faço por vocês, não é? Hoje a gente vai ver aqui, esse estudo de caso vai ser sobre um transtorno bipolar. Lembrando mais uma vez, estou pegando os estudos de caso de um livro, que é Casos Clínicos em Saúde Mental, e ele fala que as abordagens são mais indicadas, segundo o padrão ouro, para os casos. Aqui a gente está fazendo uma adaptaçãozinha, né, de como é que seria transtornos diferentes para, para ser tratado a partir da DBT. Mas, inclusive na DBT, a gente poderia fazer uma integração da DBT com outras abordagens no estágio 2. Vamos dizer que esse paciente é o estágio 1, ele está aqui apresentando ideação suicida, comportamentos que ameaçam a vida. Então, a gente ia no estágio 1 com a DBT, e no estágio 2, a DBT permite fazer uma integração com abordagens de evidência ouro, padrão ouro, para abordar isso, certo? Então, vamos começar aqui com o caso. Vou ler com vocês, é a primeira vez que eu estou lendo ele também, e eu vou aqui marcando as questões mais relevantes que eu achar. Roberto tem 26 anos e apresenta-se à consulta de rotina, referindo estar muitíssimo bem. Lembrando, é um paciente bipolar. Então, ele está dizendo que está muitíssimo bem, já me ligaria assim um alerta. Conta que nos 4 últimos dias sente-se muito produtivo, dormindo apenas 3 horas por noite e trabalhando intensamente na sua tese de conclusão de curso de faculdade de Direito, na qual está prestes a se graduar. Olha aí mais uma coisa, né? Muitíssimo bem, muito produtivo, e tudo isso dormindo apenas 3 horas por noite e trabalhando intensamente. Será que ele não está aqui já em hipomania ou mania? Está satisfeito com essa rotina, pois anteriormente necessitava de ao menos 7 horas de sono para se sentir restaurado e produtivo. Então, eu gostaria aqui de lembrar que é o que acontece muito na mania, na hipomania, é o paciente se sentir bem, tipo assim, não precisa de tratamento, eu estou me sentindo ótimo. Para que é que eu vou fazer um tratamento para diminuir isso, se eu estou ótimo? Julga que com essa nova energia pode ter novas ambições e está convicto de que se tornará um dos melhores advogados do Brasil. Olha aqui um senso de grandeza, não é? Uma vez que também sente seus pensamentos mais ágeis e contém um turbilhão de boas ideias ao pensamento acelerado. Durante a consulta, relata suas percepções com a fala acelerada e visível entusiasmo, passando rapidamente de um tópico a outro. Então, ele está com o pensamento hábil, a fala acelerada, pulando entre tópicos. Tem dificuldade de responder as perguntas do seu paciente e, seguidamente, tangencia os assuntos. Então, o pensamento ele está rápido e tangencial. Ele fica ali tangenciando o assunto e não chega no ponto. Questionando a respeito dos medicamentos que lhe foram prescritos, revela que está há 10 dias sem usá-los e explica que os comprimidos acabaram antes da data de renovação de receita. Estava em uso de carbonato de lítio e risperidona, no qual nega efeitos adversos, exceto o aumento de apetite e ganho de 4 quilos desde que o tratamento foi instituído. Seus exames laboratoriais, realizados na quinzena anterior à consulta, revelam nível sérico de lítio, sem alterações de gelótros, função renal ou tireoidiana, além de perfil lipídico e glicêmico dentro dos parâmetros de normalidade. Em seu histórico prévio, Roberto apresentou aos 20 anos outro episódio de diminuição de quantidade de sono, aumento de nível de energia e pensamentos acelerados com ideia de grandeza. Porque daqui tá tudo ligado, né? Ele já tem aqui um histórico, um outro episódio de uma mania. Nessa época, porém, não conseguiu se manter produtivo na faculdade. Sua família foi avisada de que Roberto estava diferente após ele ter tido uma discussão com o professor, durante a qual insistia que necessitava urgentemente ser posto como ministro da Suprema Corte para transmitir uma ideia da mais suma importância. Essa série de eventos culminou em uma internação na unidade psiquiátrica por 23 dias e o semestre do curso foi interrompido em consequência disso. Durante a hospitalização, recebeu o diagnóstico de TB, que é transtorno de bipolar do tipo 1, em atual episódio maníaco sem sintomas psicóticos, e recebeu alta com remissão do episódio em uso de carbonato de lítio 900 mg e haloperidol. Aqui eu gostaria de destacar que ele é um episódio maníaco, justamente porque ele precisou ser internado.
Então, ele não está considerando nenhum sintoma psicótico, mas só o fato dele precisar ter sido internado já automaticamente configura isso como um episódio maníaco. Se nessa situação toda, diminuição de quantidade de sono, aumento do nível de energia, pensamentos acelerados, só a questão da ideia da grandeza, eu diria. Mas mesmo assim, com esses sintomas, e ele está se sentindo bem, e não tem nenhum sintoma psicótico, nenhuma necessidade de internação, a pessoa poderia dizer, é hipomonia. Porque justamente as pessoas em hipomonia, quem tem um TAB tipo 2, eles não preferem, escolhem às vezes. Tipo assim, não vou não fazer tratamento. Porque eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo ótimo. Principalmente com a questão da depressão. Tipo, sair da depressão e entrei no episódio de hipomonia. Eu me sentindo ótimo. Não quero tratamento, quero ficar assim. Então, aqui, o que acontece é que o Roberto, ele precisou ser internado. Então, isso automaticamente se configura como episódio maníaco. Meses depois, Roberto passou a apresentar sintomas de tristeza. Olha, a depressão já iniciando, né, um episódio. E sua namorada relata que ele estava muito pouco comunicativo. Roberto não mais se animava com atividades que antes costumavam lhe trazer entusiasmo e questionava-se de dificuldades em concentrar-se nos estudos. Então, nós temos aqui diminuição da animação, então, uma falta de prazer com coisas que antes lhe trazia prazer e dificuldade de se concentrar. Em diversos dias da semana, sentia-se muito indisposto para sair da cama e acabava perdendo a aula e outros compromissos, o que lhes trazia um sentimento de inutilidade. Por conta disso, reprovou a matéria e teve desempenho aquém do esperado nas demais. Contou que já havia se sentido de maneira semelhante no passado, a menos 2 vezes, embora não se recordasse com precisão da data ou da duração. Então, aqui é um episódio de depressão. Ele foi lá internado. Um episódio de mania. Teve o diagnóstico de transtorno bipolar. Depois, ele teve aqui uma depressão. E se lembrou que já teve tempos anteriores, 2 vezes pelo menos, onde teve outros episódios de depressão. Diante do quadro que se apresentava, seu psiquiatra manteve o uso do carbonato de lítio, suspendeu do haloperidol e iniciou o risperidon, prescrição que se manteve até a consulta relatada anteriormente. Após algum período, Roberto passou a se sentir novamente bem e sua namorada disse que ele voltou a ser como era. Em seu histórico pessoal, é sabido que Roberto nasceu de um parto normal, sem intercorrências, com 40 semanas de gestação e peso adequado, sendo o último filho de uma prole de 3. Em seu desenvolvimento neuropsicomotor, sentou-se, caminhou e falou na idade disparada. Na infância e adolescência, aprendeu a ler e escrever ainda antes da primeira série e sempre apresentou desempenho escolar acima da média. Era descrito como uma criança sociável e gentil, tendo vários amigos no colégio e sendo bem avaliado pelos professores. Aos 12 anos, teve diagnóstico de asma, necessitando fazer tratamento até os 17 anos, quando seu médico suspendeu o medicamento. Atualmente, não tem nenhuma comorbidade clínica conhecida. Como histórico familiar de saúde mental, Roberto tem um tio paterno com diagnóstico de esquizofrenia e sua mãe faz uso de fluoxetina para apresentar sintomas de ansiedade. Roberto saiu da casa dos pais quando se mudou de cidade aos 20 anos, ao ser aprovado no curso de Direito em uma universidade na capital do seu estado. Eu diria que essa é uma informação relevante, que ele se mudou de cidade aos 20 anos, então, ele perdeu aqui toda a sua rede de apoio. E com os 20 anos, né, aqui, ó, 20 anos foi o mesmo ano onde ele apresentou o episódio de mania. Então, aqui tem uma relação muito grande, esse acontecimento. Não teve dificuldade de adaptação, demonstrando facilidade em fazer amigos, inclusive participando de diretório acadêmico da faculdade. Atualmente mora com a namorada, que conheceu há 4 anos e que com quem mantém uma boa relação. É descrito por seus amigos próximos e familiares como uma pessoa tranquila, focada e com os pés no chão. Tem como meta de vida graduar-se em Direito e ser aprovado em um concurso público de nível médio ou de nível superior, preferencialmente retornando à sua cidade natal no interior do estado para ficar próximo à família. Nega o uso de substâncias psicoativas, exceto por consumo de álcool moderado em celebrações. Esse caso, olhando assim, eu diria, primeiramente, eu não iria para o DBT. Acho que essa foi o meu primeiro pensamento.
Mas aí, quando eu parei, comecei a raciocinar esse caso, eu peguei ali a hierarquia da DBT sobre os comportamentos primários, né, prioritários para ser tratado. Primeiro, comportamentos que ameaçam a vida. Roberto tem algum comportamento que ameaça a vida? Aparentemente, ele não tem. Então, não teve nem aqui um comportamento que ameaça a vida. Mas se durante a anamnese aparecesse algum comportamento que ameaçasse a vida, por exemplo, essas ideias de grandeza dele, preciso falar com fulano sobre um assunto muito importante. Será que teria aqui algum delírio persecutório? Provavelmente não, porque como o próprio texto diz, não tem sintomas psicóticos, então não tinha nenhum delírio envolvido. Mas caso viesse a ter, desenvolvesse dessa forma, a gente tem que considerar isso. Será que esse delírio está colocando em risco a vida? Não tá? Ótimo. E aí a gente passaria para o segundo e o terceiro, o segundo ponto, não é? Da hierarquia de alvo. O segundo são comportamentos que ameaçam a terapia, seja do próprio paciente ou então do terapeuta. Alguns comportamentos que ameaçam a terapia, eu diria que é a questão dele, às vezes, suspender o uso do medicamento. O fato de que a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem esse comportamento, que é até descrito na literatura como algo do transtorno, que ela se sente bem, se sente ótima, suspende o uso. E isso leva ela a cair novamente, numa recaída em outro episódio de mania. Então, aqui, eu iria por esse lado, colocando a questão da psicoeducação sobre a importância, monitorando com ele, para ele mesmo começar a perceber o que é que leva ele, quais são os gatilhos ambientais que levam ele a ter algum episódio, seja de mania, seja de depressão, ele começar a colocar em prática essas questões de monitorar o cartão diário, colocar atividades para eles seguir, né, uma rotina, que uma rotina é muito importante. E comportamentos depois nós teríamos comportamentos que ameaçam a qualidade de vida. Quais comportamentos o Roberto tem que ameaça a qualidade de vida dele? Eu não consigo me lembrar de nenhum agora sim, mas eu traria a questão. Deixa eu ver aqui. Essa questão que ameaça a qualidade de vida. A gente poderia pensar de trocou de estado. Como é que está essa questão de longe da família? Porque ele está longe da família, mas ele quer voltar para lá. É um sonho dele, um desejo dele. Então a gente poderia pensar nisso, de manter essa relação com a família ativa, mesmo ele estando em outra cidade. A qualidade de vida dele queria melhorar muito com essa questão da rotina dele, né? De colocar aqui essa rotina de sono, alimentação, atividade física, que é muito importante para se autorregular, a gente poderia depois ver a questão de déficit de habilidade. Quais são as habilidades que ele tem deficiência? Como é que isso se relaciona com os gatilhos ambientais? Tipo, questão de se mudar de cidade, de brigas com a namorada, com os amigos, a relação, uma dificuldade de ver, perceber que está ali começando a cair na questão do humor, então é se elevando e colocar em prática estratégias para se autorregular para pedir ajuda e modificar a medicação. Então, tudo isso seria aqui no estágio 1 da DBT. O estágio 2 da DBT, a gente seria aqui a questão de tratar o transtorno. Então, vamos dizer que ele está ali atualmente em algum episódio de mania ou de depressão. A gente iria aqui trazer o que é evidência ouro, padrão ouro, sobre esses transtornos, sobre essas situações para tratar. Então, veria o que é, ele está em mania. O que é que a gente pode fazer em relação a isso? Coloque em prática. O que é que a gente pode fazer aqui dessa depressão? Coloque em prática. Considerando todo esse contexto dele, caso não tenha nenhuma dessas duas situações, a gente pode ver aqui uma questão de psicoeducação sobre isso, para como fosse um tratamento pré, não é? Um pré-tratamento, antes de chegar a precisar disso, ele já ter as habilidades e aqui a gente poderia pensar em outros transtornos que ele poderia ter, ou então acessar situações de vida, uma questão de não viver as situações, de uma inibição emocional, né? Um sofrimento emocional que venha a ser mais compatível, vamos dizer assim, com a necessidade, não ser aquela coisa extremamente desregulada, emocionalmente desregulada. E a partir disso, a gente faria ali o tratamento. Eu sei que foi muito breve. Eu mesma tô aqui com vontade de colocar outro. Então, eu vou compartilhar aqui para a gente ver mais um caso. E eu espero que esse venha um pouquinho mais de DBT para a gente poder conversar, não é? Vamos ver aqui. Eu vou pular, deixa eu ver, para o transtorno de estresse pós-traumático. É o capítulo 10.
Patrícia tem 45 anos, é casada, mãe de três filhos e professora de uma escola de educação infantil. Ela procurou primeiramente atendimento por psiquiatra em uma clínica médica da sua cidade ao perceber que, mesmo após 5 meses da data que sofreu o assalto, encontrava-se insegura, hipervigilante, irritada e não conseguia dormir adequadamente. Problema do qual não sofria anteriormente ao assalto. Como já é depois de 5 meses, a gente já começa a pensar em TEP. Se fosse 1 mês, 3 meses, tipo assim, 1 mês é uma reação normal. Depois ali 2, 3 meses já é aqui uma reação aguda. Aqui a gente já começa a considerar um pouquinho TEPT, sabe? Um estresse pós-traumático duradouro. Tanto o marido quanto os filhos e os pais viam alertando de que suas reações estavam excessivas e prejudiciais. Então a gente já começa a falar aqui sobre sofrimento, prejuízo e sofrimento. A saúde e a rotina. Após a consulta psiquiátrica, a paciente foi medicada e encaminhada para avaliação e tratamento psicológico em um quadro de TET. Ao comparecer à primeira consulta, Patrícia relatou ter sido vítima de um assalto, no qual teve o carro roubado. O assalto ocorreu quando estava saindo da casa dos pais em um dia da semana ao entardecer. Nesse assalto, ela foi ameaçada com revólveres por três homens encapuzados e empurrada por um deles. Como consequência do empurrão que ela levou, ela caiu e ficou com o braço e o rosto machucado. Eu gostaria aqui só de destacar que tem aqui algum relato de algumas coisas, né, que a gente pode pensar como foi que se desenvolveu aqui um condicionamento com um comportamento condicionado. Tipo, a questão do assalto. Foi quando eu estava saindo de casa. Foi um dia da semana ao entardecer. Foi três homens encapuzados. Então, aqui tem algumas situações que ela pode ter, tipo assim, uma relação. Não sei se vai ser o caso, mas ela pode ter desenvolvido, tipo assim, sempre que ela vai entrar no carro, ela tem alguma emoção desagradável, né? Ou então chegou tal dia da semana, ou então tá começando a entardecer, ela começa a ficar hipervigilante, olhando por lado, vê alguém passando com algum boné e pensa que já vai ser, ou com máscara, pensa que já vai ser assaltado. Então, a gente tem que começar aqui a raciocinar isso. Como é que alguns elementos normais, neutros, ficaram condicionados depois dessa experiência? Nesse período, ela desenvolveu insônia e pesadelos. Ficou muito irritada, nervosa e assustada. No momento da consulta, percebe sempre alerta e preocupada com a situação de um novo assalto ocorrer toda vez que está chegando ou saindo de algum lugar. Olha aí. Outra situação verbalizada por Patrícia que a atormenta muito é a sensação de estar revivendo o assalto sofrido e, com isso, ter as sensações de horror que teve naquele momento. Segundo ela, são flashbacks que invadem sua mente e fazem ela ter palpitações, sudorese, calafrios e tremores. Um sintoma, né, isso, do TEPT. Tais sensações de reviver esse momento tão terrível em sua vida tornaram desmotivada, sem apetite, pessimista e desesperançosa. Além de todas essas situações de desconforto físico e comportamental que Patrícia tem experimentado, ela relata que essa outra situação que mais a fez sofrer são os pensamentos que atormentam sua cabeça sobre o perigo que ela vivenciou. Ela pensa que poderia ter morrido e que sua morte faria seus filhos, que ainda são adolescentes dependentes dela, ficarem abandonados e desprotegidos, pois o marido, que é o pai dos filhos, precisa trabalhar o dia todo e não é capaz de dar a atenção que ela lhes direciona. Patrícia sentia que sua vida tinha ficado intensamente limitada. Ela evitava sair de casa, olha aqui as consequências, né? Temia a aproximação de pessoas estranhas, temia que os assaltantes pudessem voltar e reconhecê-la, tinha pesadelo com cenas de assaltos e agressão. Ela percebia que um grande sentimento de desconfiança havia dominado sua vida. Assim, encontrava-se em um estado de muito sofrimento e exaustão. Após a realização das primeiras entrevistas com a paciente nas consultas, observou-se que, no momento, Patrícia apresentava os seguintes agrupamentos de sintomas: revivências traumáticas, revivências, né, experiência, pesadelos e lembranças involuntárias recorrentes, como flashbacks de assalto sofrido, comportamento de fuga e esquiva, como evitar afastar-se de qualquer estímulo que possa desencadear as lembranças traumáticas, como situações que possam se relacionar ao acontecimento vivenciado, hiperexcitabilidade psíquica, como reações de fuga exagerada, episódios de pânico, taquicardia, transpiração, calor, irritabilidade, hipervigilância, pensamentos e sentimentos negativos, sentimentos de impotência e incapacidade de se proteger do perigo,
Como dado para complementar a entrevista para avaliação do diagnóstico, um quadro de TEPT utilizado nos seus seguintes testes de avaliação para a TEPT, descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Então, como é que seria aqui o tratamento? Bora novamente lembrar a hierarquia de prioridades de alvos, não é? Da DBT. Comportamentos que ameaçam a vida. Ela aqui não tem nenhum comportamento que ameaça a vida, segundo descrito, mas é muito importante avaliar. Porque aqui o paciente, a gente tem que ter ideia que a depressão não é a única coisa que deixa a pessoa vulnerável para ter ali a ideação suicida. Ela está ali num sofrimento tão grande, né? Tão desesperançosa, desmotivada, que a gente tem que pensar na possibilidade de também ter uma comorbidade com depressão, mas também saber que o TEPT, apenas o TEPT, pode levar a pessoa à ideação suicida. Porque ó, ela está ali numa situação tão desagradável que talvez ela enxergue sim a retirada da própria vida como a única forma de solucionar aquilo. Então a gente precisaria abordar nesse primeiro momento, pré-tratamento ali com o paciente, a questão de planos para o futuro, esperanças, metas, por que viver, quais são os problemas. Tipo, a gente foca nos problemas, por um lado, mas de outro, a gente também foca em tudo que é bom, tudo que a gente pode alcançar ali na terapia que ela quer alcançar. Porque esses problemas estão impedindo um sonho, um valor, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, a gente coloca como meta essa vida que vale ser vivida. E esses problemas como obstáculos. E aqui, partindo disso, a gente vai para o estágio 1. Comportamentos que ameaçam a vida, primeiro alvo. Ela tem algum comportamento que ameaça a vida? Aparentemente não, né? Mas a gente precisa considerar. Será que ela não tem mesmo? E aí, segundo, comportamentos que ameaçam a terapia. Será que ela ficaria com medo de estar em terapia comigo? Como é que seria o processo dela sair de casa para ir à terapia, se fosse presencial? Se for online, será que o fato de ser online vai poder fazer com que ela se torne ainda mais, vamos dizer assim, evitativa, esquivando de situações? Abordar ali no estágio de pré-treinamento a importância da exposição, pegar o comprometimento dela, para quando a gente estiver naquela fase de exposição, ela se expor às situações. E ali no alvo 3 a gente vai ter os comportamentos que ameaçam a qualidade de vida, que vai entrar muito essa questão da esquiva dela, esses comportamentos que só faz com que ela aumente ainda mais, né? Essa fuga, essa esquiva, faz com que ela não vivencie essa situação, não enfrente ela. E é que a gente começa a dar, principalmente, eu acredito, é a questão de habilidades para ela saber como fazer diante disso. A gente está falando aqui de fuga, esquiva, dessa impossibilidade, desses pensamentos. Então, entra aqui uma questão de ensinar ela que pensamentos são apenas pensamentos, de que essas reações de fuga, de esquiva, só está aumentando ainda mais essa situação, de que ela tem que tolerar o desconforto, o mal-estar. Como é que ela pode tolerar isso? Como é que evitar? Só piora a situação e como é que ela tem que enfrentar? Fazer uma aproximação sucessiva, dessa situação, exposição sucessiva, gradual, até ela conseguir enfrentar. Estando ali, a gente como psicólogo ajudando ela, fazendo com que ela faça essas atividades também em casa, sozinha. Primeiro na companhia, talvez, do marido, dos filhos, e depois sozinha. E a gente começa a fazer isso de pouquinho. Vamos dizer que a gente consegue tudo isso, mas ainda se mantém ali um trauma, né? Esses pesadelos, esse flashback, toda essa situação. Aí a gente passaria do estágio 1 para o estágio 2. Onde no estágio 2 a gente abordaria esse trauma. A gente iria fazer muito uma questão de relembrar, conversar sobre, fazer com que ela processe esse trauma, fazer com que ela revivencie isso sem toda essa carga negativa associada. Então, é uma terapia realmente muito emotiva, falando mesmo. Então, vai ter muitas emoções ali do paciente, do terapeuta. Então, mas para a gente chegar nesse estágio 2 para abordar tudo isso, todas aquelas emoções, é preciso que o paciente tenha habilidades que ele não tem. E é preciso que ele também não tenha comportamentos que ameacem a vida. Porque não adianta eu pular para o estágio 2 para tratar o TEPT se ele tiver algum comportamento que ameaça a vida. Então é preciso avaliar isso, fortalecê-lo, relembrar ele sobre sonhos, objetivos, metas, valores, tudo isso. E aí, dar essas habilidades, enfrentar, fazer análise em cadeia para cada situação que chegar, que vai ter ali um desencadeante. Então,
Eu tava querendo sair para ir pra rua, e eu vi alguém passando na rua, e eu não sei porque eu me senti assim, e o meu coração começou a bater acelerado, eu não queria mais sair, eu queria ficar em casa, eu não sei por quê, eu não tô mais saindo. Então vem aquele caos, né? E a gente vai tipo assim, calma, respira. Então, bora relembrar aqui, o que que a gente, terapeuta, aprendeu aqui nesses últimos dois vídeos? Acho que um, né? Vocês estão em um. Ai, não, gente. Desculpa, vocês ainda vão ver o vídeo. Mas algo que vocês vão ver no próximo vídeo vai ser sobre análise em cadeia. Então a gente ia parar aqui e fazer uma análise em cadeia. Bora compreender essa situação. O que é que está causando isso? Não é? Você fez o quê? Ah, eu saí. Eu saí da situação. Meu coração estava batendo rápido, eu fiquei com medo, eu saí da situação. Como será que você sair da situação piorou, ajudou? Como foi que você se sentiu? Será que você estaria disposta? Problema do comprometimento. Estaria disposta a fazer? Não, não tô, vou tentar. Você vai tentar ou você vai fazer? Você precisa fazer. Toda vez que você foge, o problema só fica maior. Ele só cresce ainda mais. O tratamento para isso, o que se recomenda, o que eu sei que funciona, é você chegar lá e fazer. Você ir enfrentando isso. A gente não precisa enfrentar de uma vez, mas a gente pode ir enfrentando aos pouquinhos. Então, eu posso pedir a ela um pedido pequeno, pé na porta, ou eu posso pedir a ela um pedido grande, porta na cara. E aí a gente começa a fazer isso de pouquinho em pouquinho, gente. E a gente vai chegando lá. Tá, a gente percebeu aqui, né, como é que esses capítulos acontecem. Espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos que não tem, tipo assim, muita coisa. Sei que esses casos que não tem muita coisa acaba ficando realmente um pouquinho fazendo. Preferi um caso real. Mas para quem não está participando do caso real, eu diria que esses casos gravados são bastante interessantes. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, tipo assim, mas se acontecesse tal coisa, o que é que faria? Pode mandar que eu vou responder, a gente pode discutir sobre isso. Então, beijos. Tchau, tchau, gente. Obrigada.